Olá, investidor, investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. Eu, Daniel Nigri, analista, CNPI fundamentalista, quero falar hoje para vocês sobre essas promessas de ganho fácil que a gente costuma chamar de pirâmides financeiras. Será que você não já olhou e já viu alguém tipo oferecendo 1% ao dia, 2% ao dia, 10% ao mês, alguma coisa que fosse muito fácil de ganhar? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, por que isso sempre dá errado, mas qual é o racional por trás disso que leva tantas pessoas a investirem. Logo depois da vinheta a gente já começa o nosso vídeo, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Bom, pessoal, para quem não sabe, vocês já devem ter visto que agora, há poucos dias atrás, a Unique Forex, que fazia até propaganda com jogadores de futebol e etc., ela acabou tendo problemas e as pessoas perderam realmente todo o dinheiro que colocaram lá. Antes disso, a gente teve a JJ Invest. No ano passado tiveram mais duas que eu esqueci o nome. Lá atrás, em 2017, a gente teve a Alcateia. Antes disso, a gente teve aquela Telex Free, se eu não me engano. Enfim, são vários, tá? É recorrente isso, principalmente nesse momento em que a bolsa está em alta e que os investidores eles ficam mais propensos a tomar risco e ficam mais propensos a ter um ganho rápido. Então você já deve ter visto uma imagem como essa aqui, prometendo 1% ao dia, 2% ao dia, 10% ao mês, alguma coisa nesse sentido. Então, para facilitar as contas aqui nesse vídeo de hoje, vamos imaginar que a pessoa te oferece 1% ao dia, 20 dias úteis no mês, em torno de 20% ao mês. Vamos facilitar aqui as contas. Então, essa pessoa que se considera um bom investidor, ela vai fazer o quê? Ela vai captar 100 amigos dela, mais ou menos, cada um bota 10 mil reais, ele tem 1 milhão de reais e ele precisa devolver 20% ao mês para esses amigos. Então, esses amigos vão botar 10 mil reais e por que eles colocam esse dinheiro? Pela promessa de ganhar 2 mil reais todo mês. Quer dizer, quem não quer uma renda de 2 mil reais, ainda mais investindo um valor tão pequeno como 10 mil? Então, a pessoa acaba sendo sugada, né? Aquela vontade, aquela ganância faz com que ela queira e ela até seja contrária à própria razão dela. Todo mundo fala para ela, ó, isso vai dar errado, etc., mas ela vai e coloca. Então, vamos continuar no nosso racional. O cara tem 1 milhão de reais, ele é um investidor, deve operar alavancado, com opções e etc. E vamos supor que no primeiro mês ele teve uma sorte e o investimento dele rendeu 5%, por exemplo. É um ganho bastante alto para um mês só. Então ele pegou 1 milhão de reais, subiu 5%, virou 1 milhão e 50 mil. Ele teve que pagar 200 mil, né, 20% daquele capital inicial, para esses cotistas que colocaram o dinheiro e esperam receber esse valor de volta. Então agora esse fundo, entre aspas, dele só tem 850 mil reais. E como é que ele consegue girar e tomar essas proporções? Ele precisa de novas pessoas entrando. Então quer dizer, a essas pessoas que ganharam esses 200 mil e que ratearam esses 20%, contam para os amigos. E aí essa pessoa que está investindo também, ela começa a colocar propaganda, começa a avisar, ó, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. E aí depois, talvez no mês seguinte, ele consegue captar, por exemplo, 3 milhões. Então agora ele tem 1 milhão inicial, mais 3 milhões, ele tem 4 milhões. Ele precisa pagar todo mês 800 mil. Só que agora ele já tem aquele 850 mil mais 3 milhões. Então ele tem 3 milhões e 850 mil. E aí ele consegue pagar 800 mil, porque ele tem esse valor ali de pessoas novas que entraram. Você vê que não é um rendimento, não é o fundo, entre aspas, que está rendendo, que está gerando capital. É dinheiro novo de pessoas. Aí ele consegue mais um mês pagar esses 800 mil que ele precisa, todo mundo fica feliz, ganha 20%, conta mais ainda para novos amigos, conta para outras pessoas, faz mais propaganda. E aí ele começa a ter 10 milhões, por exemplo, depois 20, depois 30. E isso é a teoria do último tolo, né? Ou a teoria do mais tolo, que é aquela que é a seguinte:
você compra um ativo que é muito valorizado, na expectativa que você vai conseguir vender ele para uma pessoa mais tola ainda do que você, mais valorizado ainda. Então você entra na pirâmide achando que você vai receber um dinheiro e você vai conseguir sair antes dessa pirâmide explodir. E essa coisa, né, esse tipo de mecanismo, ele dá certo ao longo do tempo. As pessoas, elas caem reiteradas vezes, né? Assim, dá certo no sentido que a pessoa consegue captar novas pessoas para fazer um processo semelhante, tá? Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Já tiveram muitos problemas aí, Bolsa dos Estados Unidos, etc., com esse tipo de operação também, tanto que existe essa teoria. E aí o que a gente tem? A gente tem que as pessoas acabam no final perdendo todo o dinheiro, porque chega um momento que ele não consegue mais captar gente suficiente. Tá? Chega um momento que a própria CVM toma conhecimento e acaba intervindo, ou mesmo que a quantidade de dinheiro que precisa crescer sempre começa a tornar mais difícil que a pessoa consiga fazer a operação. Ele não consegue ter liquidez para movimentar e ter rendimentos tão expressivos. Então é exatamente isso que acontece. Mas a gente pode fazer um paralelo também. Vamos imaginar que você é uma pessoa mais avançada, você sabe que você não vai ter problema com pirâmide, porque você sabe que não existe, né, esses rendimentos, 10% ao mês, nem mesmo se alguém te oferecer 1% ao mês, você não pode aceitar, porque renda variável não existe garantia de rendimento, tá, pessoal? Então, se alguém te oferecer garantia de rendimento em renda variável, tá errado. Não existe essa garantia de rendimento. Então, mesmo você que é mais avançado, por exemplo, hoje em dia eu vejo, por exemplo, muita gente investindo, por exemplo, em fundos imobiliários de papel. E eu mesmo recomendo alguns deles, mas eu começo a ver algumas coisas que são estranhas. Por exemplo, outro dia eu estava analisando aquele fundo IRTM11 e eu vi lá que ele tem 6 CRIs, que são CRIs inclusive de Gramado, que tem taxas muito grandes, IPCA mais 15, IPCA mais 16, enfim, são taxas muito altas, quer dizer... Imagina qual é o negócio, qual é a construtora que vai conseguir construir, ter lucro, vender as unidades e ainda pagar IPCA mais 15, mais 16%. Não é uma pirâmide, mas também é um risco grande, porque não é 20% ao mês, mas é praticamente 20% ao ano. Então a gente sabe que é muito complicado. O Brasil mesmo, porque ele teve aquele problema lá em 2015, 2016... A gente tinha uma arrecadação, por exemplo, que subia 5, 6% nominal, inflação de 10%, recessão, né? O PIB caindo 3%, a arrecadação subia 6% nominal e a taxa de juros 14%. Logo, a dívida explodiu. É também algo muito similar, quer dizer, o governo ele entregava para quem investia em renda fixa um valor maior do que ele arrecadava, assim como o cara da pirâmide também, ele entrega de volta com um valor menor do que ele ganha de rendimentos, né? Não é o que ele ganha de pessoas que estão colocando lá dinheiro em troca dessa facilidade, aí vamos dizer assim. Então quer dizer, em alguns momentos a gente fala assim, poxa, pirâmide é um absurdo e etc, mas a gente cai em pirâmides, entre aspas, escondidas também, que ainda não estão acontecendo com grande quantidade, mas que começam a aparecer. Bom, e por que eu falei tudo isso aqui? Por que eu falei? A primeira coisa é porque eu quero que você entenda como funciona uma pirâmide para que você não caia na próxima pirâmide que surgir, porque sim, se a bolsa começar a subir com as quedas da taxa de juros, vai surgir novas pirâmides. Infelizmente isso é acima do que a gente precisa. A ganância humana existe e ela vai acabar ocorrendo em algum momento. E o segundo motivo é que, por que as pessoas entram numa pirâmide? Aquela facilidade de receber uma renda todo mês. E é exatamente esse ponto de receber uma renda todo mês em que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque a gente vai ter agora, na quarta-feira, eu vou estar começando um workshop
de geração de renda com investimento, workshop completamente gratuito. Na verdade, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever, você coloca lá o teu e-mail e você vai receber no teu e-mail, tá? Como vai ter o Dia dos Pais no final de semana, a gente vai liberar a primeira aula no dia 7 e depois as outras 2 aulas vai ser no dia 12 e no dia 13, na segunda e na terça-feira da semana que vem, geração de renda com investimentos. Então eu vou mostrar o meu mindset dessa coisa de geração de renda, que eu uso muito lá na minha carteira, que eu uso para viagens inclusive, e ainda um pouco da minha estratégia com fundos imobiliários e com ações. Tá? Nesse workshop, é claro que é um workshop curto, mas eu vou mostrar inclusive parte da minha estratégia que eu só mostraria, por exemplo, em cursos pagos. Então eu acho que vale muito a pena você clicar ali embaixo, se inscrever e dar uma olhada, um pouquinho pelo menos, nessas estratégias que a gente vai colocar, porque por mais que você não saiba toda a estratégia e tudo o que você precisa saber, pelo menos o racional, pelo menos a tua cabeça vai estar preparada para você não cair em coisas erradas, por exemplo, como essas pirâmides que a gente falou no vídeo de hoje. Enfim, pessoal, agradeço a todos por estarem aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, recomendar esse vídeo também para outros amigos, colocando em grupos de WhatsApp, etc. E a gente se vê na quarta-feira com outro vídeo imperdível. Obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.